A contemplação dos interesses ocultam as maiores revelações. Eu sou Armando Palmeira, tenho 35 anos, sou professor da Rede Estadual de São Paulo. Às vezes as mentiras estão próximas da gente e não percebemos. Em 2007, nas regiões norte, centro-oeste e sudeste do país, ocorreu um surto da doença de Chagas. Eu fui um desses casos da época. Eu descobri um ano após o surto. Com medo da doença e com medo de saber que ela não tinha cura, seduzido pela vontade de viver, eu comecei a tomar um remédio. O nome dele é Etolac. Foi descoberto que boa parte da causa desse surto e da transmissão da doença foi devido ao fruto açaí, em 2007. Na colheita do açaí, a higienização dos locais de processamento, armazenamento e transporte do fruto é em grande parte precária. Os insetos portadores do protozoário que causa a doença de Chagas vão parar dentro das máquinas e são triturados junto com o açaí. A falta de seleção dos caroços possibilita a mistura do barbeiro, inseto transmissor da doença. Ambos acabam sendo batidos juntos nas amassadeiras, devido às condições inadequadas de manipulação dos frutos. Não existe fiscalização do governo sobre essa situação. A coloração do inseto é similar ao do açaí. O reconhecimento da presença dos insetos portadores ficam difíceis. O Ministério da Saúde registrou que 1.538 pessoas foram contaminadas. De 2007 até 2014 foram confirmados cerca de 10.855 casos da doença de Chagas. O açaí, depois de industrializado, é distribuído para vários estados brasileiros, onde muitas vezes o protozoário pode estar na sua mesa. A doença de Chagas ela tem duas fases, a fase aguda e a fase crônica. Na fase aguda, a detecção da doença pode ser feita através do isolamento do parasita no sangue. E na fase crônica, a gente pode detectar a doença através da produção de anticorpos. 90% das pessoas podem passar até 5 anos sem saber que tem a doença. Então, a partir de 5 anos é que os sintomas começam a aparecer. Então, os sintomas são dores de cabeça, dor no peito, inchaços na perna, palpitações e dificuldade para engolir. Existe um remédio que pode ser encontrado em várias farmácias, promete a cura da doença de Chagas, chamado Etolac. É possível isso, doutor? Não é possível. Esses remédios eles podem funcionar apenas como placebo. O melhor mesmo é você procurar rapidamente um infectologista. Logo após a distribuição do remédio e o uso, foram registrados em média cerca de 50 pessoas que tiveram efeitos colaterais, causando formigamento, fraqueza muscular e até mesmo paralisia definitiva. Antes de 2007, os casos da doença de Chagas eram bem menores. O Ministério da Saúde, em 2005, tinha registrado cerca de 116 casos no país, e nos últimos anos, antes do surto, não teve um crescimento de casos de Chagas. O Etolac começou a ser comercializado em 2008, um ano após o surto da doença de Chagas. Ele foi criado pensando na cura. E várias pessoas usaram, perceberam que ele não tinha efeito. A empresa farmacêutica que criou o Etolac fez testes e promete a cura. O nome da empresa é Terpepharma.
A CESAM, Conselho Estadual de Saúde do Amazonas, registrou em 2006 um pedido da empresa Terp Pharma, um pedido de autorização para fazer pesquisas sobre o protozoário chamado Trypanosoma cruzi, que carrega a doença de Chagas. A Terp Pharma, em 2007, teve bastante influência em Codajás, Amazonas, onde foi montada uma sede de distribuição de medicamentos. A empresa tem grande influência na indústria farmacêutica no norte do país, na produção e distribuição de medicamentos. A ex-funcionária da empresa Terp Pharma, Cláudia Oliveira, trabalhava no transporte de medicamentos na cidade de Codajás e relata sobre a empresa. Eles pediam para eu não registrar no sistema. Eu achava estranho, mas eu era funcionária, não tinha o que questionar. Por que a Terp Pharma decidiu pedir o protozoário um ano antes do surto? Por que ela decidiu vender medicamentos logo após o surto? E por que ela resolveu abrir uma distribuidora de medicamentos na cidade de Codajás, que é a maior distribuidora de açaí? Por dinheiro, as pessoas fazem de tudo. Eu sou uma vítima dessa trama. Vivemos em um mundo cheio de informações e somos enganados facilmente por uma simples propaganda ou até mesmo por um ideal. A manipulação e a contemplação dos interesses ocultam as maiores revelações. E sempre tem a hora para perder a sua eficácia.